Imaginem uma estrela do tamanho de uma pequena cidade. 20 km de diâmetro. Mas esta estrela pesa mais que o nosso Sol. E possui um campo magnético tão poderoso que é capaz de despedaçar átomos a uma distância de 1000 km. Isto é o magnetar, o objeto mais perigoso do universo conhecido. Magnetares são um tipo de estrelas de nêutrons. Quando uma estrela massiva explode como supernova, seu núcleo colapsa. Prótons e elétrons se comprimem tão fortemente que se combinam em nêutrons. O resultado é um objeto de densidade incrível. Uma colher de chá de matéria de estrela de nêutrons pesa 1 bilhão de toneladas. É como se vocês pegassem toda a humanidade, todas as pessoas do planeta e as comprimissem no volume de um cubo de açúcar. Mas magnetares são estrelas de nêutrons especiais. Seu campo magnético é 1000 trilhões de vezes mais forte que o terrestre. Este número é difícil até de compreender. O campo magnético da Terra é aproximadamente meio Gauss. O campo magnético de um ímã comum de geladeira é 100 Gauss. O campo magnético de um aparelho de ressonância magnética no hospital é 30.000 Gauss. E o campo magnético de um magnetar atinge 1 quatrilhão de Gauss. 1, com 15 nolor. A tais valores, o magnetismo deixa de ser simplesmente uma força de atração. Ele se torna uma arma de destruição em massa em nível cósmico. O campo magnético do magnetar é tão forte que distorce os próprios átomos. As nuvens eletrónicas ao redor dos núcleos atômicos se esticam em formas de agulha. Ligações químicas se rompem. A matéria deixa de existir em sua forma habitual. Se o magnetar estivesse à distância da órbita da Lua da Terra aproximadamente 380.000 km, as consequências seriam catastróficas. Todos os dispositivos eletrónicos do planeta deixariam de funcionar instantaneamente. Cada disco rígido, cada pendrive, cada cartão bancário seria completamente apagado. A informação desapareceria para sempre. Mas isso seria o menor dos problemas. O campo magnético começaria a interagir com o ferro no sangue de cada ser vivo na Terra. O sangue humano contém ferro na hemoglobina. Este ferro está ligado a proteínas e não é ferromagnético em condições normais. Mas o campo magnético do magnetar não é normal. Ele é capaz de afetar até os diamagnetos, materiais que normalmente se repelem dos ímãs. Sob tal influência, o ferro no sangue começaria a se mover. Glóbulos vermelhos se rasgariam. Vasos sanguíneos seriam danificados por dentro. Cada pessoa na Terra experimentaria hemorragia interna simultaneamente. A morte chegaria em questão de minutos. Mas nem isso é o quadro completo. A atmosfera do planeta começaria a se rasgar. Moléculas de oxigênio e nitrogênio, embora não magnéticas no sentido habitual, seriam afetadas no nível quântico. O ar começaria a brilhar por ionização. O campo magnético induziria correntes elétricas na crosta terrestre. O planeta se aqueceria. Os oceanos ferveriam. Toda a biosfera seria destruída em questão de... Felizmente, o magnetar conhecido mais próximo está a uma distância de cerca de 9.000 anos-luz de nós. Isso é longe o suficiente para estarmos a salvo do impacto direto de seu campo magnético. Mas mesmo a tal distância, os magnetares representam uma ameaça de outro tipo. Magnetares são instáveis. Seu campo magnético é tão poderoso que cria tensão na crosta da estrela. Imaginem que toda a estrela está sob uma pressão monstruosa. A crosta de uma estrela de nêutrons é dura 1 milhão de vezes mais forte que o aço. Intate Jack Canmotsta. Periodicamente ocorrem terremotos estelares. EN crosta racha. E então ocorre uma liberação de energia. Tais liberações são chamadas de erupções de magnetares. Em frações de segundo, um magnetar pode liberar tanta energia quanto o Sol emite em 100.000 anos. Esta energia é expelida na forma de radiação gama e raio-x. Um feixe direcionado de radiação mortal perfura o cosmos à velocidade da luz. No dia 27 de dezembro do ano 2004 ocorreu um evento que os astrónomos chamam de a erupção mais poderosa já registrada de fora do Sistema Solar. O magnetar SGR 1806-20, localizado a uma distância de 50.000 anos-luz, experimentou um terremoto estelar massivo. Uma onda de radiação gama alcançou a Terra.
Em frações de segundo, este pulso ionizou as camadas superiores da atmosfera terrestre. Vários satélites saíram temporariamente de serviço. As comunicações de rádio foram interrompidas. E isso quando a fonte estava na outra extremidade da galáxia. Se tal erupção tivesse ocorrido a uma distância de algumas dezenas de anos-luz, as consequências teriam sido catastróficas. A camada de ozônio teria sido destruída. A vida na superfície do planeta teria sido submetida a uma dose mortal de radiação. Cientistas acreditam que tais eventos podem ter levado a extinções em massa no passado da Terra. A extinção ordoviciana ocorrida há 450 milhões de anos destruiu 85% das espécies marinhas. Uma das teorias relaciona este evento a uma erupção de radiação gama de uma estrela em colapso ou magnetar. A camada de ozônio foi destruída. A radiação ultravioleta do Sol alcançou a superfície do oceano. O fitoplâncton morreu. Cadeias alimentares colapsaram. Agora imaginemos o que aconteceria com um ser humano que se encontrasse perto de um magnetar. É claro que isto é um cenário puramente teórico. Nenhuma nave espacial pode se aproximar de tal objeto. Mas vamos acompanhar segundo a segundo. A uma distância de 1000 km do magnetar, vocês ainda estão tecnicamente vivos. Mas seu corpo já começa a reagir. O campo magnético aqui é aproximadamente 1 bilhão de Gauss. Isso é 10.000 vezes mais forte que no scanner de ressonância magnética mais potente da Terra. Dispositivos eletrónicos param de funcionar. Qualquer eletrónica falha instantaneamente. Seu traje espacial, se depende de sistemas eletrónicos, agora é apenas uma casca. Mas o principal começa no nível atômico. Os átomos em seu corpo começam a se deformar. Elétrons se movem em órbitas ao redor dos núcleos. O campo magnético afeta essas órbitas. Com campos fracos o efeito é imperceptível. Mas aqui o campo é tão forte que as nuvens eletrónicas se esticam em elipses alongadas. Os átomos deixam de ser esféricos. Eles se tornam aciculares. Isso muda as propriedades químicas da matéria. Ligações entre átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio dos quais seu corpo é composto começam a enfraquecer. Proteínas perdem sua estrutura. Enzimas param de funcionar. O DNA começa a se decompor. Seu corpo em nível molecular deixa de ser funcional. A uma distância de 500 km a situação piora. O campo magnético aqui é cerca de 10 bilhões de Gauss. A água em seu corpo se torna um diamagneto que reage ao campo magnético. Moléculas de água começam a se orientar ao longo das linhas de força. Isso cria tensão interna. Células começam a se romper. Vasos sanguíneos explodir. Órgãos internos se destroem. O ferro em seu sangue agora interage ativamente com o campo. Glóbulos vermelhos literalmente se rasgam em pedaços. A hemoglobina se decompõe. O sangue para de transportar oxigênio. Mas você já não está respirando. Seus pulmões estão danificados. O coração não bate. O sistema nervoso está desligado. Você está morto, mas seu corpo continua se desintegrando. A uma distância de 100 km, o campo magnético atinge 100 bilhões de Gauss. Aqui ocorre um efeito quântico chamado birrefringência do vácuo. O espaço vazio começa a se comportar como um cristal. A luz se propaga de maneira diferente dependendo da polarização. O vácuo deixa de estar vazio. Partículas virtuais que constantemente surgem e desaparecem na espuma quântica começam a interagir com o campo magnético. Para seu corpo, isso significa destruição total no nível atômico. Núcleos de átomos começam a se deformar. Prótons e nêutrons são mantidos juntos pela forte interação nuclear. Mas mesmo ela começa a se distorcer sob a influência de tal magnetismo. Átomos de ferro, cálcio e carbono se decompõem. Seu corpo se transforma em uma nuvem de partículas elementares. A uma distância de 10 km você entra em uma zona onde o campo magnético excede 1 trilhão de Gauss. Aqui o espaço-tempo se distorce. O campo magnético é tão forte que cria um efeito gravitacional. Isso parece estranho, mas segundo a teoria geral da relatividade, qualquer forma de energia curva o espaço-tempo.
E a energia magnética em tais quantidades cria uma curvatura notável. Na superfície do magnetar a apenas 10 km do centro, o campo magnético atinge 1 quatrilhão de Gauss. Este é o limite do que pode existir em nosso universo sob as leis conhecidas da física. Aqui a matéria existe em um estado que não podemos reproduzir em nenhum laboratório na Terra. A crosta do magnetar consiste em uma rede cristalina de núcleos de ferro mergulhados em um mar de elétrons. A densidade aqui é de 1 milhão de toneladas por centímetro cúbico. Sob a crosta há uma camada de nêutrons superfluidos. Ainda mais profundo no núcleo possivelmente existe matéria de quarks. Prótons e nêutrons se decompõem nos quarks que os constituem. Este estado da matéria existiu apenas nos primeiros microsegundos após o Big Bang. Magnetares giram. A maioria deles completa uma rotação a cada 5 a 12 segundos. Isso pode parecer lento, mas para um objeto de tal massa e densidade é uma velocidade incrível. O equador do magnetar se move a uma velocidade de 1000 km por segundo. Isso cria tensões adicionais na crosta. Quando a crosta racha, é liberada a energia acumulada no campo magnético. Linhas do campo magnético se rompem e se reconectam. Isso é similar às erupções solares, mas bilhões de vezes mais poderoso. O plasma acelera a velocidades próximas à da luz. São emitidas correntes de raios gama e fótons de raios X. Essas erupções podem ser observadas da Terra. Astrônomos usam telescópios espaciais capazes de registrar radiação de alta energia. Nas últimas décadas foram descobertos cerca de 30 magnetares em nossa galáxia e galáxias vizinhas. Provavelmente há mais, mas muitos permanecem invisíveis porque sua radiação não está direcionada para nós. Magnetares vivem pouco segundo padrões cósmicos. Seu poderoso campo magnético se dissipa lentamente. O processo leva cerca de 10.000 anos. Isso é um instante comparado à idade das estrelas normais. Gradualmente o campo magnético enfraquece. As erupções se tornam menos frequentes. Finalmente o magnetar se transforma em uma estrela de nêutrons comum, ainda densa e massiva, mas menos ativa. Mas enquanto o magnetar está ativo, ele permanece um dos objetos mais perigosos do universo. Seu campo magnético pode despedaçar qualquer nave espacial a milhares de quilómetros de distância. Suas erupções são capazes de destruir a vida em um planeta situado a dezenas de anos-luz. Isto é uma borracha cósmica capaz de apagar não apenas informação de cartões magnéticos, mas a própria vida. A existência de magnetares nos lembra de quão frágil é nossa civilização. Vivemos em um pequeno planeta protegido por uma fina camada de atmosfera e um fraco campo magnético. Ao nosso redor, o cosmos está cheio de objetos de poder e perigo incríveis. Buracos negros, estrelas de nêutrons magnetares, erupções de supernovas, explosões de raios gama. A qualquer momento um feixe de radiação mortal pode perfurar o sistema solar. Não veremos sua aproximação. Ele se move à velocidade da luz. Quando notarmos a erupção, já será tarde demais. A radiação já terá nos alcançado. A camada de ozônio será destruída. A vida na superfície estará sob ameaça. Felizmente, a probabilidade de tal evento é extremamente pequena. Estatisticamente, uma poderosa erupção de magnetar ou explosão de raios gama ameaça a Terra aproximadamente uma vez a cada várias centenas de milhões de anos. Isso é raro em termos humanos, mas em escalas geológicas ocorre regularmente. E isso pode explicar algumas extinções em massa no passado. O estudo de magnetares é importante não apenas para entender a física exótica. Também nos ajuda a avaliar os riscos para nosso planeta. Astrônomos elaboram mapas de magnetares conhecidos, rastreiam sua atividade e tentam prever erupções. Por enquanto não podemos nos proteger de tal ameaça. Mas o conhecimento é o primeiro passo. Magnetares também abrem uma janela para a física extrema. Em laboratórios podemos criar campos magnéticos de não mais que alguns milhões de Gauss e apenas por frações de segundo. Estudando magnetares vemos o que acontece com campos bilhões de vezes mais fortes. Isso permite testar teorias de eletrodinâmica quântica, teoria geral da relatividade, física nuclear em condições inatingíveis na Terra. Alguns físicos sugerem que magnetares podem ser a fonte de rajadas de rádio rápidas, sinais misteriosos que astrônomos registram de galáxias distantes.
Essas rajadas duram milissegundos, mas liberam tanta energia quanto o Sol emite durante anos. Sua natureza ainda não está clara. Mas erupções de magnetares se encaixam na descrição. Existe até a hipótese de que magnetares podem criar partículas exóticas como áxions ou monopolos magnéticos que são teoricamente previstos mas nunca observados. Se essas partículas existem, magnetares com suas condições extremas podem ser o único lugar no universo onde são produzidas em quantidades notáveis. E se pudéssemos usar a energia de um magnetar? Teoricamente, uma erupção de magnetar contém energia suficiente para alimentar toda a civilização humana por milhões de anos. Mas praticamente é impossível. Não podemos nos aproximar de um magnetar. Não temos materiais capazes de suportar tais campos magnéticos. E não sabemos como armazenar ou transmitir tal energia com segurança. Magnetares permanecerão objeto de estudo à distância por muito tempo. Mas cada observação, cada erupção registrada adiciona uma peça ao quadro geral. Aprendemos mais sobre o comportamento da matéria em condições extremas. Sobre como estrelas de nêutrons se formam e evoluem. Sobre quais perigos se espreitam nas profundezas do cosmos. Em certo sentido, magnetares são um lembrete do poder da natureza. A humanidade se orgulha de suas tecnologias. Dividimos o átomo, lançamos satélites, exploramos outros planetas. Mas o magnetar é um objeto diante do qual todo o nosso poder é insignificante. É uma estrela do tamanho de uma cidade que contém mais energia do que toda a nossa civilização usou em toda a sua história. E esta energia está contida em um campo magnético capaz de despedaçar a matéria à distância. Magnetares existem em algum lugar lá nas profundezas da galáxia. Eles giram na escuridão, acumulam tensão de tempos em tempos, expelem correntes de radiação mortal. A maioria deles nunca veremos. Mas eles estão lá. E nos lembram que o cosmos não é um espaço vazio e seguro. É um lugar cheio de maravilhas e horrores, beleza e perigo. E em algum lugar, possivelmente agora mesmo, está ocorrendo uma erupção de magnetar. Um feixe de radiação gama perfura o cosmos. Ele se move à velocidade da luz. Dentro de milhares de anos alcançará algum planeta. Talvez haja vida lá. Talvez haja uma civilização. E em um momento tudo mudará. O céu explodirá. A atmosfera se incendiará. E a vida que evoluiu por bilhões de anos será apagada em segundos. Magnetares são borrachas cósmicas. Eles apagam informação. Eles apagam matéria. Eles apagam vida. E só podemos esperar que seu feixe nunca seja direcionado para nós.